Olá, neste vídeo, dando sequência ao nosso estudo em geometria plana, vamos estudar áreas ou superfície de figuras planas. Para esta aula, eu separei três polígonos: o retângulo, o quadrado e o paralelogramo. Para poder iniciar a explicação, vamos entender uma diferença fundamental que muitos confundem entre perímetro e área. Aqui eu tenho o meu retângulo, daqui a pouco eu vou enriquecê-lo com informações, mas a priori vamos entender apenas que essa linha que contorna a figura é o que eu vou chamar de perímetro do retângulo. Então, este contorno, esta borda, é o que eu vou chamar de perímetro. Então, ao somar todas essas medidas que contornam o meu retângulo, eu vou estar calculando o perímetro. Se, além de observar o perímetro, eu me preocupar agora com a região interna a esse contorno, eu vou estar me referindo àquilo que chamam de área ou de superfície. Por isso que alguns professores, eles utilizam a letra A para indicar área, que é o meu caso, outros indicam a letra S, S de superfície. Então, quanto ao símbolo que você vai usar, a notação que você irá usar, isso pouco importa. O importante é você perceber agora uma diferença que é básica entre perímetro e área. Mas antes de eu entrar nas fórmulas para encontrar a área do retângulo, do quadrado e do paralelogramo, vamos ver aqui um exemplo bem importante. Eu separei para você um rascunho. Vamos aceitar que isso aqui é um retângulo. Como já falei anteriormente, daqui a pouco eu irei fornecer para você as informações sobre esse polígono. Vamos imaginar que aqui eu tenha quadradinhos idênticos. E vamos então convencionar que cada lado de um quadradinho desse irá corresponder a uma unidade. Então, contando aqui desse ponto até este, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades, tá? Então temos aqui, ó, 7 unidades de medida. Usando o mesmo critério, vamos bora ver quantas unidades eu vou ter aqui nessa dimensão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então temos aqui, ó, 6 unidades. Mas a pergunta que eu faço a você agora é a seguinte: quantos quadradinhos iguais a este serão suficientes para que eu possa preencher toda a superfície deste polígono? Se você for contar, vai ter um pouco de trabalho, mas vai chegar à soma de 42 quadradinhos desses, irão preencher toda a superfície deste polígono. Bora entender que as dimensões de um retângulo são comprimento e largura, mas também são muito usadas com outro nome de batismo: base e altura. E se você olhar agora para a quantidade de quadradinhos que você encontrou aqui, é exatamente o resultado, foi 42, não foi? É o resultado que você vai obter ao multiplicar 7 por 6. Aqui eu tenho o que eu chamo de base ou comprimento, mede 7 unidades. Aqui é o que eu tenho, que eu chamo de largura ou altura, 6 unidades. 7 vezes 6, 42. Então eu já estou anunciando para você qual é a fórmula para o cálculo da área de um retângulo. Porém, eu prometi e vou cumprir. Informações sobre o retângulo. O retângulo, ele é um quadrilátero notável. E se você tiver alguma dúvida sobre alguma informação importante sobre isso, na nossa plataforma tem lá uma aula especial que fala dos detalhes dos quadriláteros notáveis. Voltando para cá, eu posso te adiantar que o retângulo, ele é um quadrilátero que possui os 4 ângulos retos, ou se preferir, os 4 ângulos de 90 graus. As dimensões de um retângulo são base, geralmente usa-se a letra B para indicar a base, e a altura, que geralmente usam a letra H, por culpa do inglês, porque no inglês a palavra altura começa com H. Então, usando uma linguagem um pouco mais universal,
usa-se o H. Mas, de novo, a notação que tu vais utilizar para indicar a base e a altura é particular. Fique à vontade, use a letrinha que você quiser. Mas então quer dizer que nós combinamos que a fórmula para encontrar a área de um retângulo vai ser o produto da medida da base pela altura. Veja que eu não fico preso em falar B vezes H. O B, a base, o H é a altura, mas eu falei o quê? Base vezes altura. É importante ressaltar mais uma vez que as dimensões de um retângulo são comprimento e largura ou base e altura. Eu falo isso porque muitas questões irão usar essa linguagem. Calcule a área de um retângulo cujas dimensões medem e lá vai ser as medidas. Então, falou em dimensões, ele vai estar falando de quê? Do comprimento e da largura. Ou, de novo, base e altura. Bom, depois de eu sair do retângulo, eu vou para o quadrado. Mas eu não saí do retângulo totalmente. Porque o quadrado, ele atende à credencial única para ser um retângulo. Ele possui os 4 ângulos de 90 graus. O que faz o quadrado ser um retângulo especial é porque, além de ter os 4 ângulos de 90 graus, ele possui os 4 lados congruentes. Então, em polígonos que têm os lados com a mesma medida, usa-se geralmente, não é regra, mas geralmente usa-se a letra L. Alguns outros usam a letra A. De novo, a notação você fica à vontade. Eu vou usar aqui a letra L, que é uma referência que eu faço à palavrinha lado. Então, polígonos regulares, você irá ver nas minhas aulas que eu vou usar geralmente a letra L para indicar a medida do lado desse polígono equilátero. Bom, então já que o meu quadrado ele é um retângulo, a fórmula que eu utilizei para encontrar a área do retângulo, eu poderei utilizar para encontrar a área do quadrado, que é base vezes altura. Só que no caso do quadrado, a base, aqui na minha explicação, representada por L, e a altura também representada por L. Ora, mas se o retângulo e o quadrado vão usar a mesma fórmula, quando eu fizer base vezes altura no quadrado, vamos ter o quê? L vezes L. Aí, para este caso, quando eu faço L vezes L, vai aparecer o quê? L ao quadrado. Ou seja, a fórmula para encontrar a medida da área de um quadrado, basta pegar a medida de um dos seus lados, já que todos são iguais em relação à medida, e elevar ao quadrado. Por exemplo, um quadrado que tenha os seus lados, cada um medindo 6 metros. É fazer o quê? 6 ao quadrado, que resultaria em 36. 36 metros quadrados. Bom, indo agora para o nosso paralelogramo. E você já vê aqui a presença do B, que vai indicar a base do nosso paralelogramo, e o H, que vai indicar a altura do nosso paralelogramo. Eu tracei a altura bem aqui, ó, mas a altura de um paralelogramo, eu posso dizer para você que é a distância entre as duas retas suportes que contém esses dois lados aqui, ó. Então, eu poderia ter medido essa distância aqui, eu poderia ter medido aqui, daria o mesmo valor, eu poderia ter medido aqui, ou eu poderia medir ali externamente. Tudo isso aqui representaria a altura desse meu paralelogramo. Mas eu quero que você perceba agora o seguinte, que eu poderia extrair daqui este meu retângulo, porque eu estaria substituindo por um polígono de mesma área daquele triângulo que eu acabei de extrair. Aí eu passaria a ter um retângulo de comprimento B e de altura H. Então quer dizer que a fórmula para encontrar a área de um paralelogramo é a mesma para encontrar a área de um retângulo e também de um quadrado. Não foi à toa que eu escolhi esses 3 polígonos para colocar nessa aula, porque todos estão comungando da mesma fórmula para o cálculo da área, que é base vezes altura. Quem conhece bem o tema de paralelogramos deve estar sentindo falta do losango. É porque para o losango usar esta fórmula, que não é impossível não, tá? Eu não vou dizer que é viável, mas não é impossível não. Mas para o losango, eu prefiro usar uma outra fórmula. Então, por isso que o losango ficou fora deste rol dos paralelogramos que eu usei nesta aula, que foi o retângulo,
o quadrado e o próprio paralelogramo. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.